O que significa medir a temperatura das coisas? Segundo a ciência, medir a temperatura é medir o movimento das partículas, dos objetos. O zero absoluto indicaria uma ausência total de movimento, tudo estático, ao jeito que estão. Em seu oposto, as partículas fervem, se agitam ao seu máximo, indicando altas temperaturas e um senso de urgência. 1000 graus. O que pode acontecer nessa temperatura? Qual o estado das coisas nessa fervura extrema? Sob esse mote, que explora a ideia de uma temperatura máxima, intransponível e capaz de derreter qualquer matéria existente, acontece o 38º Panorama da Arte Brasileira do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que fica em cartaz entre os dias 5 de outubro e 26 de janeiro de 2025, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Eu sou Adriana Couto, jornalista e apresentadora, e este é o podcast 1000 Graus. Uma série em 6 episódios semanais sobre o 38º Panorama da Arte Brasileira, mas também a partir dele, para chegarmos em novos lugares, sempre quentes. Nesse primeiro episódio, eu converso com Cauê Alves, curador-chefe do MAN São Paulo, e com a equipe curatorial dessa edição da Mostra Coletiva, Germano do Chá, Tiago de Paula Souza e Ariana Nuala. Oi, gente! Obrigada por estarem aqui. Oi, Didi. Olá, tudo bem? Obrigado a você. Oi, Didi, tudo bom? Oi, Didi. Oi, Tiago. Oi, gente. Que bom que a gente está aqui. Bom, vou começar com o Cauê. E logo uma pergunta assim, que é aquela pergunta de início, para você contar pra gente a história do Panorama, né? Porque essa mostra nasce em 1969, né, É isso Cauê? mesmo. E com que objetivos? A verdade, embora a mostra nasça em 69, ela surge a partir de uma crise que o MAN passou, que foi a perda do seu acervo. Em 61, tem uma Assembleia Geral no museu, e o Titilo Matarazzo Sobrinho, que era o presidente, resolve mudar completamente. O MAN até então havia feito as 6 primeiras bienais, entre 51 e 61. É a instituição responsável por isso. Produziu as bienais, a Bienal Internacional do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Aí ele percebe que a Bienal dá muito mais visibilidade do que o museu e resolve fazer a Fundação Bienal, separou a Bienal do MAN. E aí ele pega todo o acervo do MAN, inclusive obras adquiridas nas bienais, e doa para a Universidade de São Paulo, que faz o MAC. Ou seja, o MAC surge do MAN. O MAN é mãe da Bienal e mãe do MAC. Uau! Só que o MAN ficou entre 62 e 69, basicamente meio zumbi, sem prédio, sem acervo, sem coleção. Então o Panorama, ele vem já no momento de retomada do MAN. Ele marca a presença do MAN no Parque Ibirapuera, um retorno ao Parque Ibirapuera, mas agora na Marquise, que é a sede que ele tem até hoje. Então, o Panorama está muito ligado à Marquise do Ibirapuera, e ele vem com o objetivo de formar acervo para o museu, porque o museu não tinha mais obras de arte, e também com o objetivo que tem muito a ver com essa edição, né? De uma temperatura elevada, de um calor, porque era Panorama da Arte atual. Então era quase como uma exposição que mostrava o que estava acontecendo naquele instante, e tinha prêmios, aquisição, tinha prêmios, né, que entravam para a coleção do museu. Inicialmente era uma exposição que tinha temas, era panorama da gravura, panorama da escultura, da pintura, depois mudou de escultura para tridimensional. Então foi meio assim que ele começou, como uma espécie de fênix que renasce, um museu que renasceu das cinzas, que não tinha sede, não tinha nada, mas o Panorama marcou esse retorno do museu à cena contemporânea. Agora, esse início, de alguma forma, ele deixa impresso no Panorama alguma marca especial por causa dessa forma de começar? Eu acho que é a exposição mais importante do calendário do museu, é a exposição mais emblemática. Como o MAN é um museu que traz arte moderna no seu nome, mas ele se reconstruiu com arte contemporânea, e muito devido aos panoramas também,
A marca do Panorama é isso, é falar do presente, é falar do que está acontecendo naquele momento. Isso é o que a gente pode dizer que o Panorama tem de único. Essa. A gente pode dizer que a Bienal também faz isso, só que a Bienal é uma Bienal internacional. O Panorama fala do Brasil, ele tem um caráter, né, panorâmico, tem pesquisas que os curadores fazem, buscando, né, a representação de diversas regiões, de diversos gêneros, de diversos suportes, de diversos. Buscar diversidade e numa versão que é única. Acho que nenhuma outra exposição no Brasil tem essa longevidade. A gente está indo para o 38º Panorama. É que, inicialmente, ele era anual. Depois ele virou bienal. Até 91 ele foi anual. De 91 em diante, teve uma reformulação no modelo, ele virou bianual. E virou também uma coisa mais curada. Antes era quase como inscrições, você mandava projeto e tinha um júri que selecionava, dizendo assim, não tinha uma curadoria tal como a gente conhece hoje, que parte de um projeto que o Germano, o Thiago e a Ariana vão apresentar mais adiante. Muito bem. E a gente tem esse panorama, essa mostra importante dentro do cenário, né, nacional de mostras, de exposições. A gente espera pelo Panorama, não é? E muitos artistas também. Com certeza. Especialmente quem é mais ligado ao meio, é uma exposição emblemática no nosso calendário. Ele acontece sempre em anos que não tem Bienal, então um ano de Panorama, um ano de Bienal. Tem uma importância, né, na cena artística brasileira, ou até, sei lá, maior que a brasileira, latino-americana, mundial. Sei lá. Sim, eu acho. Vocês não acham? Vou colocar aqui na roda o Germano, o Thiago e a Ariana. Vamos começar essa conversa para entender um pouco mais sobre essa curadoria. Eles compõem a equipe curatorial da edição atual do Panorama, o 38º. E eu acho que vocês também vão começar aí dando pra gente essa primeira impressão de como é que vocês chegaram até esse Panorama, né? Quando chegou o convite para vocês serem os curadores do Panorama, o que mais animou, o que brilhou o olho de vocês? É muito incrível, né? Porque é como o Cauê falou, é uma exposição muito importante no calendário, é um negócio que todo mundo está esperando, e vai se acumulando no tempo, né? Um negócio que existe há tantas décadas, há tanto tempo. E eu acho que todo curador quer fazer um panorama, como também quer fazer uma Bienal, né? Então, quando a gente também soube, assim, a gente vai poder participar dessa história, meter um pouco a mão na coisa aí, né? Deixar um pouco da nossa visão do que pode ser esse panorama da arte brasileira, né? Então, também é muito emocionante, é muito legal. E aí, Ariana, qual foi? Não, assim, acho que pra mim, principalmente pensando, enfim, saindo um pouco de Recife, né, que é do lugar que eu sou, e estando, assim, no Panorama, eu acho que marca, né, essa relação de você fazer uma parte específica, assim, da história, né, pensando na arte brasileira. Então, eu acho que organizar esses artistas juntos com o Germano, junto com o Thiago, né, tá ali elaborando, entrando no MAN, entendendo como essa instituição tão antiga, assim, funciona. Claro que tem muitas mudanças, muitas transformações na equipe, tudo, obviamente. Mas tem uma carga, assim, né? Por mais que agora a gente esteja fazendo no MAC, USP, né? Mas eu acho que também tem uma outra carga histórica, que eu acho que a gente que, enfim, estuda esse tempo todo, tá ali nos livros, né, de arte. Então, entendendo como isso, na verdade, é um processo também de escrita, né, da história, eu acho que faz todo sentido. Então, vem um calor de dentro, assim, sabe? De, vamos fazer, é animado, é animador. É claro, né? E essa possibilidade também de mostrar para as pessoas e trazer reflexões sobre o Brasil. E a gente tem aqui olhares de vocês ali, são olhares diversos. Thiago, o que mais te animou? Puxa, acho que antes da animação eu pensei que vespeiro. E acho que puxando isso que a Ari falou da escrita, né? Porque é uma responsabilidade tremenda, né? Num país tão gigante quanto o Brasil, tentar forjar a ideia de um retrato da cena atual é super empolgante, mas ao mesmo tempo deu aquele frio na barriga e exigiu um pouco de coragem, né? Tipo, para fazer as decisões, acho que desde o princípio, acho que a gente sempre soube que ali era uma fantasia da cena, né? Era uma cena que a gente forjou partindo dos nossos olhares.
Que legal. Vamos falar um pouco então desse conceito 1000 graus que vocês podem dizer pra gente de onde vocês partiram, quais os caminhos que vocês percorreram para chegar nesse conceito. Eu inicialmente, quando ouvi esse 1000 graus, eu já associei, sabe o quê? A linguagem das ruas. É exatamente isso, é isso aí, é É isso aí. por Não, a gente aí. parte da expressão. Essa expressão ela tem uma ambiguidade que interessa muito a gente, porque quando você fala assim, uma coisa é 1000 grau, pode ser um grau de excelência, né? A gente fala, porra, isso é 1000 grau, tá muito bom. Ou também a situação ficou 1000 grau, quer dizer, o bagulho tá tenso, né? Tá Então, louco, o bagulho mano, tá tá louco. louco o Então, negócio. essa ambiguidade de uma coisa que pode ser muito boa, que pode ser muito tensa, eu acho que nos interessa. A gente tá falando de Brasil, acho que é uma coisa muito brasileira. Talvez aconteça mais em uma ou outra região, mas eu acho que é essencialmente brasileira, é uma coisa que eu acho que a gente consegue entender. E aí eu acho que como ficção dessa temperatura máxima, essa temperatura máxima intransponível, a gente chama de calor absoluto, é, o quente absoluto ou calor limite. E é uma ficção como uma chave conceitual para a gente pensar o que acontece debaixo dessa temperatura. Então, assim, não é claro que a questão do calor, do fogo, da combustão aparece, né? É natural, mas eu acho que tem uma coisa anterior que é uma ideia maior, uma ideia de um estado transitório, né? Ou uma condição extrema que demanda a transmutação, né? Que impõe essa transformação, essa transmutação, essa metamorfose, né? Que legal. Tem uma alquimia aí. Com certeza, eu acho que. E a gente vê essa alquimia falando com os artistas, né? Porque eu acho que também, depois que a gente pensa nessa ideia do conceito, etc., a gente começa a comunicar sobre isso com as pessoas, né? Primeiro, assim, com mãe, etc., mas entendendo para cada artista o que é. E tem gente que fala exatamente isso. Vocês, é alquimia? É isso, assim, é sobre mudar o estado das coisas. Eu acho que é um pouco do que a gente deseja, né? Então, pensar nesse lugar, né? Que ele é um estado também de suspensão, que ele tá ali, ele não para de se movimentar, né? A gente tá ali o tempo todo se acumulando e deixando esses acúmulos, enfim, criando situações, né? Então eu acho que isso interessa pra gente, isso é 1000 graus, né? Eu acho que tem uma coisa disso, assim, tem essa pegada da rua, de fato, e aí é isso, a gente foi no Maranhão, a gente fez algumas viagens, né? Enfim, pra exposição, né? Pra gente conseguir organizar, e a gente via as pessoas falando sobre isso, a gente via, né, esse termo sendo usado, que é um termo que a gente usa também. Então, extrapola, né? E esse lugar que eu acho que é super interessante a dimensão da linguagem, né? Porque tem uma coisa inventiva. O termo 1000 graus, ele não tá ali, né, no dicionário, o que é 1000 graus. As pessoas inventam porque existe a necessidade disso, porque as pessoas vivem se movimentando. Então, é uma ficção por si só e vai mudar, né? Daqui a 100 anos, talvez as pessoas não falem 1000 graus, com certeza. Então, isso é legal da gente pensar, assim, também, né? Do que é a linguagem nesse sentido e o que extrapola ela, porque é sobre, às vezes, esses termos são inventados porque tem coisas que a gente não necessariamente sabe como nomear, né? E aí vira uma coisa só que a gente consegue mudar, assim, cada vez mais, né? Então, assim, sabe, usar de formas diferentes. E aí isso é movimento, né? Tiago, você quer complementar, né? É claro. Não, certeza. Eu acho que cada vez que a gente chegava com o termo para um artista, para uma artista, e como elas respondiam sobre o termo, né? Tipo, acho que tinha uma turma que pirava e que falava, cara, é muito urbano, é da rua, é para além, talvez, de uma ideia mais institucional de arte contemporânea. Tinha outras pessoas que já iam realmente para um elemento mais alquímico e que iam, né, nessa ideia central, eu acho, da transmutação. Porque a gente também partiu, acho que, por mais que a expressão carregue esses significados dúbios, eu acho que a ideia da transmutação, da transformação, foi o ponto inicial. Eu acho que esse foi o clique, assim, sabe? A ideia de que toda a matéria, isso inclui a matéria que compõe a gente, ela se transforma e esse é o destino inescapável. E você falou de alquimia, e eu acho que o tempo inteiro a gente estava pensando que essa transformação pode acontecer em qualquer dimensão, né? Então, é lógico que acontece na matéria, e a gente vai ter muito de matéria na exposição, né? A gente tem o barro, a gente tem a madeira, a gente tem o metal. Como eu falei, a gente tem também os processos, as dinâmicas que envolvem esse aquecimento, esse superaquecimento. Mas a gente está falando muito de outros planos. Então, tem também essa alquimia, essa transmutação espiritual, né? Então, acho que a gente fala
de um calor climático e das transformações da matéria, mas a gente também está falando, tem muito espaço aí para poesia, para metafísica, para filosofia e para uma dimensão que eu acho que é esotérica, espiritual, né? Nossa, parece que eu tô dentro do álbum do Jorge Benjor agora, Que sabia? bom. Olha, o Thiago talvez queira falar sobre isso, Porque tem- Não, porque a gente falou Tábua muito de rápido Esmeralda. sobre o que a gente que cada um quer escrever pro catálogo, e o Thiago falou, olha, eu vou puxar a Tábua de Esmeralda pra pautar a minha... Agora, antes dele falar, tem uma história legal, porque quando a gente... E aí, resgatando também o começo da nossa conversa, quando... A história toda desse nosso panorama e da gente ter se juntado para propor isso junto, né? Depois o Cauê pode falar melhor, mas foi um processo, né? A gente participou de uma competição, etc. E nosso projeto acabou rolando. Mas teve uma coisa assim que eu e o Thiago, né? A gente se conhece há muitos anos e a gente sempre tá trocando e nunca tinha trabalhado junto. E o Thiago falou, pô, de repente vamos pensar uma coisa pra gente fazer junto, acho que chegou a hora, pensa aí, vamos pensar uma exposição, um livro, alguma coisa, pode ser o que for, um happening, a gente faz junto e tal. Falei, pô... cara, louco você tá me falando isso agora, hoje, porque hoje de manhã, enquanto eu tava ali lavando louça de manhã, depois do café da manhã, pensei de fazer o panorama, de que talvez fosse uma boa hora pra fazer o panorama. E aí, se a gente for fazer algo junto, a gente precisa ter espaço suficiente, assim, né? Tem que ter um lugar grande, assim, e aí eu acho que pode ser essa história. E aí a gente foi pensando, bom, mas aí se a gente vai fazer o panorama, o que pode ser? E aí eu tinha lembrado de um rascunho, uma coisa que a gente começou a falar, e tinha uma ideia de um projeto maior que a gente poderia ter feito fora do panorama, que era algo já com essa coisa, pensando no panorama brasileiro, que era Brasil 1000 graus, então era uma coisa assim, como se o Brasil sob essa temperatura. E aí quando a gente foi pro panorama, o Thiago falou, bom, acho que a gente pode tirar o Brasil. Já é o panorama da arte brasileira, né? Então acho que pode ser só o 1000 graus, já pensando nisso. Então acho que também é uma ideia que estava com a gente, assim. Então acho que está circulando, assim, a nossa... Acho que a gente também pensava se é um panorama, e o Cauê falou, né? Antigamente era panorama da arte atual, o panorama... É isso, né? Panorama da arte atual brasileira. Bom, isso me parece que tem um senso de urgência. Parece que é o que tá quente, o que tá fervendo. Você falou de fervura no começo. O que tá fervendo, o que precisa vir à tona, né? Que tá mais do que latente, né? Já tá vindo pra superfície. Então também era uma resposta nossa, é um panorama mesmo. Assim, vamos falar, então, fazer um panorama do que tá quente. Vamos fazer essa coisa do Brasil 1000 graus, dessa coisa. Isso lembrava também um pouco... alguns programas de rádio, de TV, de outras épocas, assim, dos anos 90, dessas ficções de Brasil, que aí o Thiago acho que falou muito bem também, é uma ficção pensar o que pode ser o Brasil, são muitos países em um, então a gente de modo algum também acha que a gente vai dar conta de um país do tamanho, com as complexidades culturais e políticas e sociais do Brasil, né? Então pra gente é um recorte nosso e aí debaixo de um calor, de uma intensidade, então assim, o que a gente tem de como é que tudo tá muito intenso, tudo é em alta temperatura, com muita energia. Fui puxando aqui o álbum do Jorge Benjor, que faz 50 anos esse ano, a Tábua de Esmeraldas. E é um álbum que, de alguma forma, dá conta dessa complexidade do Brasil. É um álbum que tem muito a questão da negritude, tem as mulheres sendo exaltadas, tem menina mulher da pele preta, mas tem o Jorge Ben dentro dessa questão da espiritualidade e trazendo uma coisa quase esotérica, porque totalmente esotérica, essa coisa do alquimista, né? Essa imagem do alquimista que a gente tem. Thiago, e aí? Quais foram as suas viagens? Essas foram as minhas viagens, gente. E as Não, suas? mas foi doido quando você puxou isso, porque, assim, eu cresci ouvindo Jorge Ben aos domingos, né? Meu pai, que também chama Jorge, minha mãe, era isso, assim, domingo, pré-almoço, durante o almoço, depois do almoço, a gente tava ouvindo algum álbum do Jorge Ben, e o Tábua de Esmeralda foi um recorrente, né? Então eu cresci com aquela imagem na cabeça. Eu acho que antes de saber o que era alquimia, eu sabia o que era a Tábua de Esmeralda do Jorge Ben, né? Então eu acho que isso orientou um pouco. E quando eu tava pensando, conversando com o G, conversando com o Ari também sobre o que era o panorama, o que é o panorama, né? Então, me veio na cabeça de que o álbum, A Tábua de Esmeralda, de alguma maneira, ele era uma representação do Brasil, uma fotografia do Brasil, partindo da maneira como o Jorge Ben, de maneira meio que criava uma alquimia musical com aqueles elementos que ele une, né?
E a gente tá fazendo algo parecido, eu acho, né? Tipo, não que a gente esteja me comparando ao Jorge Ben, não é isso. Mas a gente também tá tentando colocar elementos que compõem esse território Brasil, que compõem uma possível identidade brasileira, alguma coisa próxima a um Brasil core, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Tipo, que imagem é essa? Então, a Tábua de Esmeralda ficou gritando assim na minha cabeça. Eu acho que é o álbum que eu mais ouvi esse ano, tentando trazer essa influência, essas good vibes que ele traz ali. Mas sabe que tem uma Que chave que demais, agora eu tô que pensando demais. em uma das coisas que a gente tem discutido, que é assim, bom, vamos falar de Brasil, vamos fazer um panorama do Brasil. Dá pra fazer isso de muitos meios, né? E dá pra fazer isso pensando muito localmente, muito regionalmente, ou coisas que só fazem sentido dentro de certos contextos e tal. Ou dá pra falar de questões locais e regionais, mas por meios universais ou com aspirações universais, que eu acho que é exatamente o que o Jorge Benjor faz com isso. Eu sou super, assim, o Hermes Trismegisto, antes até do Jorge Benjor, é uma coisa muito importante assim, na minha vida, o Corpus Herméticos e a própria que são as únicas duas coisas que a gente tem como registro, e é a cultura mais antiga que a gente tem em registro, que é a cultura egípcia. Então, um negócio que dizem, tem gente que diz que é 3.000, tem gente que diz que é 5.000 anos, e como que isso vira instrumento na mão do Jorge Ben para falar do Brasil, para fazer esse Brasil core que o Thiago tá falando. E eu acho que a gente tava pensando, bom, então o que é que a gente tá fazendo no panorama? Bom, a gente fala disso, fala daquilo, mas em comum, talvez o que a gente realmente, quem for visitar a exposição vai se ligar, que são obras que eu acho que são universais, e elas estão muito enraizadas com contextos, com territórios, com questões sociais, da onde esses artistas falam, da onde eles trabalham, de onde eles vêm, mas eu acho que se uma pessoa de qualquer lugar do mundo chegasse ali, teria muita coisa para tirar de cada um desses trabalhos. Sabe? Pode vir um japonês, um australiano, eu acho que assim, a coisa faz sentido. Então, como falar de Brasil por vias muito universais, por chaves de leitura que eu acho que funcionam em qualquer época, em qualquer lugar do mundo. Então, realmente, eu acho que é uma referência muito bem-vinda, assim, que bateu muito com o que a gente tem discutido. Ariana, quando o zumbi chegar, o que vai acontecer, hein? Ai, 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 ai. Tem esses levantes, né? Eu acho que tem uma parte, inclusive, assim, né? A gente, enfim, pensando no álbum, né? Na Tábua de Esmeralda, tem uma coisa também muito que tá ali no ritmo, né? Que é muito etíope, né? Porque o Jorge Benjor, ele vinha daí, né? Tinha essa relação. Isso não tá dito, né? Também. Então tem várias camadas, né? A gente tá falando do Egito, a gente tá falando, enfim, da Etiópia, a gente tá falando sobre Hermes Trismegisto. Então, assim, tem também uma consciência, que eu acho que eu também compartilho com o Thiago nisso, de ouvir o álbum também em casa, né? Com a minha família. E eu não entendia. Mas era lúdico também, tinha uma relação outra de imagem, né? O que é essa tábua, o que é isso, né? Então tem uma outra dimensão, de fato. E aí eu fico pensando como isso, para além da exposição, também se reverbera em outros momentos que compõem também todo esse processo, que são nos textos, né, que vão estar no catálogo, que eu acho que são peças fundamentais também, né? A gente vê, né, alguns autores, algumas autoras, assim, pontuando, né? Você falou agora de Zumbi, enfim, a gente tem um texto que vai falar um pouco sobre esses levantes, né? Seja desde a Revolução Haitiana, pensando, enfim, os malungos, né? Pensando em Pernambuco, tem uma coisa ali que está posta, né? Tem uma relação do funk também muito forte, então que tá também dentro do texto. Tem a própria ideia do Egito, assim, né? Dessas divindades e como elas se compõem pensando esse território, como elas chegam até aqui, né? Tem toda uma diáspora também, inclusive, que vai para o Nordeste, que ainda é cultuada. Enfim, como é que isso constitui, de fato, essa coisa que tá em constante transmutação, que é o Brasil. Estamos falando de magia, ótimo. né? Tem até uma coisa que depois, quando a gente olhou assim, a exposição meio pronta, um dia lá na minha casa, assim, a gente tava com a planta, assim, e com o Alberto, nosso arquiteto, assim, a gente viu a exposição meio pronta, eu falei, porra, eu achava que a gente fazendo um panorama em 2024, ele ia ser um pouco mais urbano e um pouco mais pautado em tecnologia e cidade, coisa, e a gente fez uma parada que aí depois eu chamei lá na hora, e depois a gente ficou até brincando com um apelido de mata-magia, de mistérios, porque realmente ficou uma coisa, mas eu acho que é porque nos diz respeito, são as coisas que a gente gosta de falar, e o jeito de falar. Porque isso é tecnologia, né? Essas Também, transformações são isso, também tecnologias. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente sempre pauta, né? A gente tá pensando high-tech, enfim, pensando em outro lugar, sei lá, das grandes construções, hiperprédios, movimentos, velocidades, mas acho que a gente tá falando muito sobre a tecnologia, que é sobre também estar vivo, que parte da magia e não
e não trata, enfim, essas diversas cosmologias com processos de morte, né? Então, essas transformações que estão na rua, né, e que às vezes estão assim, no jeito que alguém fala, no jeito que alguém cria, inclusive a palavra, assim, 1000 grau, sabe? Essa reelaboração. Legal. Germano, e como é que a Ariana entra nessa história? Então, era depois que eu e o Thiago, a gente já tava assim com a coisa andando e tal, em algum momento a gente falou, pô, de repente a gente podia chamar aí uma terceira pessoa pra só não sei, foi meio intuitivo, e aí a gente realmente, a gente já tinha trabalhado com a Ariana, né, uma amiga, e a gente tinha experiência de trabalho, tinha esse fato dela, né, tá em Recife, e não só em Recife, porque eu acho que a Ari é uma pessoa muito ativa em toda uma cena, assim, do Nordeste, mas que também tem feito trabalhos muito legais e tem a confiança de muitos artistas e tem pesquisas que nos interessam. E meio que não tinha uma outra pessoa, assim, a gente falou, bom, então se a gente for chamar alguém é a Ari, né? Eu falei, eu acho que é. E aí fui andar com ela, e lógico, o que ela falou, curtiu muito e tal. A gente já tava. Também a gente tinha tido uma experiência de trabalho recente e ficou aquele gostinho de, pô, ó, vamos. Então acho que foi meses depois, eu falei, bom, então já vamos fazer logo o panorama, então. E deu muito certo, foi muito bom, assim, até agora, pensando na sua pergunta, eu nem lembro quando a Ari não estava aqui, sabe? Foi uma coisa, parece que realmente foi uma coisa desde do começo, assim, e deu muito certo. Cauê, como é que a gente chegou a essa trindade aqui? Uma tem um órgão que chama Comissão de Arte, que existem artistas e curadores, são 5 pessoas que compõem essa comissão. Atualmente são curadores, o Claudinei Roberto, a Cristiana Tejo, a Daniela Labra, a Rosana Paulino e a Alexa Tala. Além de mim e com a participação, né, da presidente e vice-presidente do museu. A gente recebeu alguns projetos, mas a gente também convidou algumas pessoas a escreverem projetos. Aí tiveram algumas etapas, daí retorno, olha, o próprio Germano mandou um outro projeto e falou, olha, isso aqui não está tanto no panorama, você não quer reapresentar? Ele falou, não, quero sim, daí que depois chegou no 1000 grau. E aí foi um processo de seleção interno, a gente escolheu pelo projeto, o projeto que a gente achava que tinha mais a relação com o museu, com a história do panorama, mais abrangente, que mais fosse, né, buscando pensar, refletir sobre o estado atual. Mas uma coisa que a gente estava falando agora, né, que o Germano falou, sobre essa coisa panorâmica, de fato, muitos panoramas buscaram representar a arte brasileira no passado, mas nos últimos tempos esse modelo, né, essa vontade de dar conta da totalidade do que é o Brasil, isso já se perdeu, assim, de uns anos para cá. Tiveram panoramas que apostaram mais por um viés mais regionalista, outros que pegaram conceitos, assim, sei lá, como a gambiarra, outros que foram mais internacionais, que não trouxeram artistas que nasceram no Brasil, mas que produziam a partir da arte brasileira, outros que lidavam mais com o trânsito, com a itinerância, com a transformação, com o deslocamento. Tiveram, nos últimos 20 anos, especialmente, muitas visões, mas nenhuma delas se propôs a ser a arte brasileira, né? E acho que tampouco esse se propõe. Mas é um recorte, é um pensamento, eles estão chamando a atenção, jogando luz sobre, né, uma produção que tem a ver com brasilidade, óbvio, mas que também é universal, né? Eu acho que o legal da arte é um pouco isso, né? A gente poder, quanto mais a gente fala, né, do mais íntimo, mais longe ela chega, né? Agora, tem uma coisa legal, que eu não fui atrás, mas eu acho que é um recorde, que é que a gente tem 16 estados também representam artistas aí de 16 estados do Brasil, que é muita gente mesmo, assim, eu acho que, assim, não sei se exposições maiores que o Panorama dão conta, assim, de ter gente de tantos lugares diferentes, assim, né, então, assim, não que a gente falou, precisa, mas é claro que a gente estava sensível a isso, porque se a gente está falando de um panorama da arte brasileira, que a gente também vá por aí, pegue todas as regiões e tente expandir um pouco e a gente mesmo se propor, né, a certos riscos dessa pesquisa e tentar entender como é que essas coisas podem ir junto, assim. Muito bem. Tem uma novidade importante dessa edição do Panorama do MAN, que é essa mudança. Ela vai ser sediada
no MAC, o Museu de Arte Moderna de São Paulo e o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, como o Cauê já disse aqui pra gente, compartilham de uma mesma origem, possuem uma relação muito estreita, isso desde o início. Isso fez com que essas duas instituições tivessem um compromisso inegável de mapear as tendências futuras por meio da produção artística e contemporânea, sem esquecer a vocação moderna. Aí eu coloco você na história de novo, Cauê, para você explicar um pouco dessa decisão de levar o Panorama para o MAC e falar um pouco disso pra gente. Essa é a primeira vez na história do Panorama que ele não acontece na Marquise do Ibirapuera. Mas como os paulistanos aqui já sabem, faz mais ou menos uns 4 ou 5 anos, a Marquise do Parque Ibirapuera está fechada, Sim. o que é uma catástrofe. É um espaço público lindo, que tem, né, convivência de skatista, Faz com falta. dançarino, é um espaço muito vibrante. E depois de tanto tempo, finalmente a Prefeitura de São Paulo resolveu, né, por uma decisão judicial, fazer a obra. E, infelizmente, ela vai coincidir com o momento do Panorama. A parte do MAN está em bom estado de conservação, porque o MAN tem feito impermeabilização, mas para garantir a integridade da obra, a gente vai ter que temporariamente sair do museu. A gente retirou toda a reserva técnica, mais de 5.000 obras, retirou a biblioteca do museu, retirando o restaurante, retirando a loja, retirando as mesas, tudo, Por todo quanto mundo, tempo? por 6 meses, entre setembro e janeiro. Parte da equipe vai trabalhar na Bienal, que também é uma filha do MAN, né? E parte da equipe vai trabalhar no MAC, e o Panorama foi para o MAC também por uma questão de vizinhança. O MAN já tem se esforçado há alguns anos de fazer parcerias com as instituições do eixo do Parque Ibirapuera. A gente já fez com o Museu Afro, com a própria Úrbia, com a própria Bienal, já tivemos parcerias. Com o MAC também já tem um histórico de parcerias mais recentes. Então, foi um pouco natural a gente manter ali. A gente chegou a aventar outras possibilidades de outros lugares da cidade, mas a gente acha que manter ali próximo ao eixo do Parque Ibirapuera era mais importante nesse momento. E o que muda com essa ida para esse novo espaço? É Muda existencial, bastante. né? Muda É bastante. tudo, né? Porque imagina que a gente, assim, é bom falar, a gente tava com um projeto pronto pro MAN. Então, assim, Muda tudo, muda tudo. muito. Não, tem uma questão existencial, porque, bom, vai ser o único Panorama que não foi no MAN. Até falava, porque, pô, mas a foto, aquele negócio, não é... E claro, como a gente falou desde o início, a gente fica vendo as imagens históricas Claro. de como que aquele lugar vai se transformando a cada panorama. Então, na nossa cabeça era, qual vai ser a nossa impressão nesse lugar, com essa energia. E aí, eu até brincava com o Thiago, com a hora que eu falei, pô, eu passei 10 meses indo no MAN e olhar aquele lugar, pegar, sentir, etc e tal. E aí eu lembro da primeira vez que a gente foi no MAC, eu sentei uma hora lá e fiquei olhando pro vazio, falando, peraí, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu tava 10 meses me conectando com o lugar. E aí ali, de repente, a gente muito em cima da... salvo engano, faltava 4 meses para abertura, eu lembro de ter isso. Então, assim, com o projeto 3D simulado de arquitetura meio pronto, assim, tudo para rodar. E aí você tem que passar por um processo de reconexão com outro lugar, e aí é uma outra instituição, e aí são 2 instituições conversando. E outra fisicalidade, né? Tem trabalho que não cabe não bate no teto, não cabe no pé direito do MAC. Então, muda tudo, mas eu acho que também, por outro lado, logo a gente também entendeu que era uma oportunidade de fazer uma coisa única, criar uma outra imagem para o Panorama, ter 2 instituições. Eu acho que essa questão histórica tem também, né? É um desafio barra pesada, mas tem também suas vantagens. Acho que a vantagem é que a gente vai ocupar o terceiro andar, está ocupando, né, o terceiro andar do MAC e o térreo, que de fato é um saguão amplo. Então, em relação a metros quadrados, a gente tem um respiro maior, tem uma parte que ganha um espaço. Mas, claro, é um outro tipo de espaço. A relação com o parque já não é tão mais forte, porque tem uma avenida cortando ali, né, para o parque, embora seja no mesmo complexo arquitetônico do Oscar Niemeyer, tem uma distância ali do parque que acaba
prejudicando O um Thiago pouco. foi quem ficou mais tranquilo. Talvez ele possa falar um pouco aí pra balancear. Porque eu e Ari, eu lembro da gente voltando no carro, nós três, assim, depois da primeira visita. E aí eu, assim, aquela crise e tal, falando, porra, que é agora e tal. E aí eu falei, Thiago, fala alguma coisa, já que só você aqui do carro tá tranquilo. Eu acho que teve um lance, assim, claro, né? Todo mundo sabe que quando você faz curadoria, assim, desafios vão surgindo a cada semana, né? Então aquele projeto inicial, quando você vê, ele virou uma outra coisa, algo até que você não reconhece da mesma forma. Mas com o lance do MAC, eu acho que a primeira coisa que que despertou, sei lá, um carinho pela ideia, foi o fato de que a gente está indo para um museu público que é um museu universitário também, né? Então, eu acho que reforçava a ideia da importância de uma conexão com estudantes, com a educação, né? Mostrar de novo que a arte contemporânea, ou a maneira como a gente imagina a arte contemporânea, não está distante da escola, não está distante da universidade, né? Não está distante de um espaço público, né? Então eu acho que isso foi o que me animou logo de cara, assim, né? Então eu pensei, uau, que legal, vai ter essa turma que está vindo aqui, que está estudando, que está circulando todos os dias. É claro que no MAN, né, também existe uma rede de pesquisadoras, de gente que passa ali, que está estudando, mas é um outro lance quando você está num museu universitário, né? Então isso foi algo que me deixou tranquilo. Conceitualmente tranquilo, eu diria. Materialmente as questões são mais complexas. E eu acho que além de tudo tem isso que Cauê falou, né? Do fato de serem instituições que tiveram ali meio que nos primórdios juntas, assim, né? Então, ok, sabe? Ok. Tá entendido. Tá entendido, acho que tem um trabalho da gente também falar isso pros artistas, né? Alguns, como o Germano falou, né? Tipo, essa obra já não cabe mais aqui, vamos lá. Que faz parte também dessa questão do trabalho da curadoria em si, né? Mas é isso, muitos projetos mudaram. Não é só o projeto tipográfico, né? Os projetos de alguns artistas mudam também junto com isso. E acaba se abraçando da maneira que se pode, assim. O caos gera energia também. Acho que toda vez que a gente tem uma situação... Estamos falando de situação limite, estamos falando de condições extremas, estamos falando de transformação. Também acho que a gente usou... Eu, particularmente, assim, gosto também de pensar assim, uma situação muito... Cara, é isso mesmo. Então a gente já tá pra lá da linha do pensável. Então vamos embora mesmo, vamos... Mas sabe que é um retrato de uma espécie de maturidade institucional que a gente adquiriu, porque há 20 anos era impensável. O MAN e o MAC, depois dessa doação, dessa tentativa de diluição do MAN para o MAC, tinham uma relação muito distante, quase um de costas para o outro. Eu me recordo, uma vez eu estava numa reunião de conselho, eu nem era curador, chefe do museu, mas eu lembro que a gente conseguiu adquirir era uma exposição na Oca, que foi feita, né, em 2006, umas fotografias do Guignard, lindas, assim, lindas, todas fotomontagens. Aí um conselheiro falou, essas fotografias são lindas, mas aquele Guignard que a gente perdeu para o MAC era maravilhoso. Então, existia uma espécie existia uma espécie de síndrome do acervo perdido e de uma relação de competição entre as instituições, e que acho que a nossa geração já conseguiu superar. O MAN e o MAC já fizeram outras ações em conjunto, uma exposição chamada Zona da Mata, recentemente, em 2021-2022, que reuniu o acervo das duas instituições. Então, esse acolhimento mostra que, de fato, esse passado, né, tá não esquecido, mas está superado, né? Sim. Eu, como uma paulistana que adora o MAN, que tem o MAN como uma referência, né, de território artístico, mas de território da cidade também, fico pensando que é legal o MAC, porque o MAC foi me conquistando aos poucos. Aquele prédio era um prédio que não estava ligado à arte. Nossa, pra gente desvincular que era o prédio do Detran, demorou um tempo. Até hoje eu pego um táxi e falo, você me leva lá no MAC? Aonde? Daí eles falam, antigo Detran. Ah, tá, daí ele sabe. Aí, talvez, eu tô sendo aqui bem otimista, o panorama também ajude a gente, como paulistanos, como pessoas que gostam de exposições, mais uma vez ocupar esse lugar, eu concordo. Ali circular. Que essa união fortalece todo mundo. Fortalece o MEI, fortalece os dois museus, fortalece o circuito, o eixo Parque Ibirapuera.
E acho que é um jeito de unir esforços em benefício do bem comum. Sim. Bom, vamos falar um pouco desse conjunto de artistas e coletivos que foram selecionados. Germano, essa edição, essa seleção e essa relação que existe não é uma relação literal com um conceito 1000 graus? Explica como é que esses artistas foram selecionados a partir desse conceito. Eu acho que se a gente está falando dessa temperatura máxima, se a gente está falando dessas condições da transformação, acho que a gente pode ir para muitos lados, né? Então, como a gente tem um grupo muito heterogêneo, muito diverso, plural de artistas, é natural que a gente tenha muitas abordagens, né, para essa provocação inicial, né? Eu acho que o jeito que a gente entende curadoria, a gente faz uma provocação inicial e depois a gente vai descobrindo junto o que isso pode ser, né? Então a gente tem faixas etárias muito diferentes, assim, gerações muito diferentes. A gente tem gente de todo lugar, a gente tem alguns agentes e coletivos que nem se consideram artistas, ou talvez ainda não tinham se considerado artistas, né? Ou pelo menos pensado uma atuação no campo mais estrito, assim, da arte. E então eu acho que o que a gente queria buscar é essa energia. E eu acho que é uma vontade nossa entender como essa energia que a gente está falando, esse tal do 1000 graus, pode se manifestar de muitos modos. Então, acho que a variedade era um pressuposto, era um ponto de partida. A gente quer ver como é que essa energia pode se manifestar de modos tão diversos, tão diferentes. Então, parte da graça, desde o início, era ter essa... Então, eu quero ver, assim, a gente ver coisas tão distintas e falar, peraí, sentiu essa energia, mas por vias, por modos muito diversos. O que permanece em comum é a alta intensidade, é a carga energética. Entendi. Tiago, em que medida essas obras que vão estar no panorama representam, de alguma forma, a arte contemporânea feita no Brasil? Eu acho que elas mostram a complexidade e os 1000 caminhos em que a cena brasileira está indo. Pelo menos essa cena que a gente conseguiu mapear, olhar, pesquisar, se envolver, criar intimidade, né? Eu acho que o tempo também de pesquisa não era gigante, Didi. Então eu acho que muitas dessas pessoas que fazem parte do panorama esse ano já são artistas com que a gente tinha uma relação, né? Uma relação de trabalho, um conhecimento sobre a prática, uma intimidade mesmo sobre o próprio fazer, né? Acho que tem uma recorrência, por exemplo, de trabalhos que lidam com a matéria orgânica, né? Então, acho que abre uma pergunta para a gente também, assim, o que será que está acontecendo no circuito, na cena, que faz com que tantas artistas olhem para esse tipo de material, para esse tipo de materialidade, e que respostas essas materialidades podem dar, né? Que novos usos essas pessoas estão fazendo sobre esse material que tem sido utilizado há séculos, né? Acho que esse é um dos pontos. Legal. Agora, Ariana, eu já tenho algumas informações aqui que dizem que a mostra reúne artistas e nomes de muitas gerações, vocês falaram isso, mas nascidos entre os anos de 1940 e até os 2000. Então tem realmente muitas gerações envolvidas. Ao mesmo tempo, vocês adotaram um critério de privilegiar pessoas atuantes, que estão vivas e que não participaram da Bienal de São Paulo, ou não estiveram em edições anteriores do Panorama. Esses critérios foram, assim, tirando muita gente, né? Conta pra gente um pouco, então, como é que vocês chegaram nesses critérios e por que é que vocês fizeram esses critérios, o que vocês estavam buscando. Eu acho super interessante isso, assim, pensando de novo nessa relação da alquimia, assim, e do que a gente pode estar ali fazendo essa composição com outros alquimistas, digamos assim, né, que são os artistas junto com a gente. Então, assim, pensar em pontos, né, em relações que de repente não foram pensadas ainda, né, eu acho que isso é super importante, habitar um certo tipo também de desconhecido, assim, acho que é uma coisa que move, que mexe, né, acho que tem uma relação também, como eu posso dizer, até educativa mesmo, de estar trabalhando com pessoas que de repente não, outros nomes, assim, não que sejam pessoas desconhecidas, acho que tem artistas, né, que são super conhecidos, não é sobre isso, acho que o Panorama, ele traz isso também como carga, mas é sobre a gente estar ali desviando, talvez, em algumas rotas que eu acho que são importantes para fazer esse tipo de massa. Vamos supor que a gente está falando de uma massa, de uma comida, de uma coisa a outra. Então, acho que isso é super importante, acho que a questão dessa variação, assim, né, de variedade de idades, né, eu acho
acho que tem a ver com isso que, por exemplo, você chega na exposição e aí você consegue, não é nem compreender, porque não é sobre uma compreensão, mas você consegue realmente sentir, né, essa intensidade mesmo que a gente está falando aqui o tempo todo. E aí isso pode ser sentido por qualquer um. Então tem trabalhos que eles fundamentalmente eles se encontram e as pessoas assim não necessariamente se conhecem, assim, sabe? A gente vê isso, né? A gente vê artistas que estão falando sobre coisas muito semelhantes e não é necessariamente pela forma, né, pela matéria que eles estão usando, mas é sobre assim aquela energia que move. E aí tem uma coisa que eu acho meio que essencial, assim, pensando esse conjunto que a gente fez, né? Acho que não é sobre, ai, que trabalho legal, não é sobre o que tá ali, a coisa, né? Mas é sobre práticas, né? Acho que a gente estava escrevendo os textos, inclusive, enfim, do catálogo, etc. A gente falou, prática é uma palavra que a gente usa, não tem como desassociar do que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente está pensando nessas práticas que estão ligadas a esses territórios, né? Esses artistas que estão ali, de certa forma, discutindo esses territórios que eles estão atravessando, seja também pelo um campo fictício, né? Mas o território, ele é um mote, né? Então a gente entende que tem isso, práticas espirituais, práticas, como é no caso assim de Dona Romana, né? Que é uma pessoa que ela nem se considera artista e ela tá ali na atividade, né? No Tocantins, e ao mesmo tempo ela tá ali movendo energia que, apesar que ela usa, né? Tipo assim, ela faz escultura, faz pintura, faz desenho, mas o trabalho dela atravessa uma outra ordem que não é para esse campo que a gente tá, assim, né? E não é o trabalho dela enquanto pintura, desenho e escultura que vai estar na exposição. Pelo contrário, a gente tá conversando a partir de um diálogo que a gente abre com ela, né? Assim, Germano teve a oportunidade de ir lá, eu e Thiago não, infelizmente. Enfim, não deu nas nossas agendas, mas enfim. O que a gente está expondo dela, especificamente, é uma energia que a gente foi encontrar com ela. Então, assim, isso vai estar por meio de, enfim, áudio, foto, outras coisas que a gente está elaborando, né? Textos que mostram um pouco disso, né? Assim como a gente tem práticas de comunidade, práticas, enfim, como o Grau mesmo, que está ali no trabalho da Melissa Oliveira, enfim, tem essa série de coisas que falam sobre momentos que, inclusive, são processo de aprendizado que todo mundo passa na vida, né? A gente tá falando de vida. Então, assim, vitalidade. Culturais, exatamente. Enfim. Você falou da Dona Romana, e aí é bom também que a gente diga, né? Que a Dona Romana, de Natividade, ela tá dentro de uma… É um dos nomes do panorama, né? É um dos nomes. Dona Romana de Natividade e a Encantaria da Comunidade e Território Acroagamela? Isso, Acroagamela. Do Maranhão. Da Baixada Maranhense. Isso. E eu acho super interessante, por exemplo, que a gente tem, assim, né, os Acroagamela, né, com um projeto que eles estão chamando de Hopcaté. E, ao mesmo tempo, a gente tem um outro artista que é Zimar, né, que é uma pessoa que trabalha há muito tempo, né, fazendo máscaras, né, como se fossem máscaras, caretas, assim, dos casumbás, né, que são personagens, digamos assim, brincantes do Bumba Meu Boi maranhense, né, e são de cidades vizinhas, mas assim, são práticas completamente diferentes, né? Então, assim, não é porque você tá, de repente, ali no mesmo lugar, numa proximidade… 20 minutos, né? 20 minutos e são, assim, radicalmente diferente, apesar de ter essa relação que eu falei, assim, dessa vitalidade, de uma presença, né? De transmutação, inclusive de estados que é de alegria, de zombação, enfim, de uma coisa que extrapola uma moralidade, talvez, dentro dos trabalhos e talvez uma formalidade, que eu acho que é um pouco do que a gente procura, assim, né? Eu acho que tem duas coisas muito legais também, que eu fiquei pensando muito nisso quando a gente estava fechando a nossa lista, assim, que é uma mostra que já foi chamada de panorama atual da arte brasileira. Ter 5 artistas, eu acho que a gente tem, ou participantes, né, da década de 40, é uma boa provocação, assim, né? Tem gente da década de 40, da década de 50, porque os trabalhos são muito atuais, são muito frescos. Tem um frescor, são novos no sentido, é gente que trabalha muitas e muitas décadas. A gente tem gente que tem 50, 60 anos de prática, mas são trabalhos que, se estivesse aqui na nossa frente, se a gente falasse que foram feitos semana passada, ninguém aqui talvez iria se opor, se questionar, porque são muito frescos, são muito atuais. Então também pra gente era assim, como que essa coisa fica do lado de um artista jovem, já nascido depois do advento da internet, toda coisa tecnológica, etc. Como é que né, a Ari falou lá atrás sobre essas tecnologias ancestrais, anteriores, né? Essa magia, essa tecnologia maior. Como é que essas coisas vão do lado a lado? E como que esses dois artistas tão diferentes, de práticas tão diferentes, podem falar da mesma coisa, né? E aí eu acho que, no geral… Diga. Não, só responder um pouco, que eu adoro essa provocação, né, da ideia do atual. E lembrar que tem um filósofo, Jorge Agamben, que fala que o contemporâneo não é o atual, é o inatual.
Porque o contemporâneo é aquilo que ressignifica aquilo que já aconteceu. Depois de tudo da história da arte, o que é o atual, o que é o diferente, o que é o novo? Ele vai dizer que o que define o contemporâneo é a sua inatualidade. Então, é muito legal ter alguma Ele coisa... tá olhando ele tá na sombra da Isso, luz, ele né? vai falar um passo disso. pra fora e um passo pro lado. Tem a ver com visão, Ele né, vai também. falar das sombras, né? Quando você olha pro céu, Isso. não é para ver as estrelas, é para ver o que tá entre as estrelas. É lindo Ali isso. tá o contemporâneo, é o que tá entre, é o escuro, é o que você não vê, porque ele é o inatual. Então, eu acho que a gente até poderia mudar, né? Panorama inatual da arte brasileira. Eu acho uma boa. Isso por um lado, e eu acho que uma outra questão que pra gente ficou muito claro desde o início, e claro que foram muitos debates e tal, mas a gente achou que também o próprio Panorama como instituição e a leitura que a gente fazia dessa instituição Panorama estava aberta para ter coisas que estão lá em outras esferas, então ter agentes que de repente não são artistas, né? Então ter uma líder espiritual, ter um coletivo do Carnaval do Rio de Janeiro, a Tropa do Guri Louco, ter uma comunidade, um território, então o Hopcaté, na verdade é uma comunidade organizada. Não é um artista em si, né? Então, como essa representação, assim como a gente vai ter vertentes de um pensamento artístico muito distintas. A gente vai ter o José Camucarrez Yanomami, um artista Yanomami, do Demine, né? Uma aldeia no que a gente chama de Roraima. A gente vai ter também um pintor super contemporâneo como que está aqui em São Paulo e que está numa cena, né? Como um Lucas Arruda. Então, eu acho que tem essa tensão aí no meio desses pontos que talvez sempre nos interessam, e eu acho que isso foi para a materialidade. Na exposição a gente vai ver esses diálogos. Eu gosto de pensar em duas coisas assim que tem pautado esse nosso trabalho com o Panorama: essa alta intensidade em tudo, né, em todos os trabalhos, nos conceitos, no jeito que a gente está pensando a coisa, o jogo de corpo na exposição, e diálogos que talvez antes fossem impensáveis, diálogos que ali quando a gente olha, a gente fala, caramba, como que a gente ainda não tinha pensado nessa coisa do lado da outra, sabe? Então eu também acho que a gente está trabalhando muito por esse diálogo de tensões produtivas, né, assim. Eu acho que só uma coisa, assim, pensando no que você falou também, Didi, que você traz, que eu acho que não tem como a gente não falar do Jaime Figura, né? Que eu acho que é o único artista É realmente verdade. que tá na exposição, que não está vivo agora, né? Ou enfim, está, né? Mas ele faleceu no processo, né? Mas tem uma coisa que eu acho que tem uma energia também fundamental, assim, né? Um artista de Salvador, né? E que traz, assim, ele, enfim, tinha uma banda de punk rock, tinha um outro lado, assim, e ao mesmo tempo criava processos escultóricos e também um certo tipo de vestimentas, assim, um meio paramento, assim, umas coisas em ferro, né, e que tinham uma textura mais... Andava nas ruas, andava nas paramentado. ruas. Ninguém nunca viu o rosto dele. Então era uma figura realmente, Jaime Figura, né, mas ele era uma figura realmente que tinha um mistério ali, e ao mesmo tempo local. tinha essa relação dele se apresentar, né, com essa banda de rock, e aí, enfim, no Panorama a gente vai ter algumas pinturas dele, algumas esculturas, enfim. Mas eu acho que ele traz também essa ideia de algo que é incontrolável, assim, sabe? O que o Jaime tinha um pouco disso. Eu acho que ele não podia, ele não queria ser capturado, assim, né? Então ele tinha uma coisa meio revoltosa, assim, dentro dele, que eu acho que também é muito jovial, sabe? Ao mesmo tempo. Então, acho que isso é interessante de pensar, né? Muito incrível ele ser o único artista que não tá vivo, porque realmente a imagem dele era maior do que o próprio corpo, né? E aí eu lembro de ligar pro Thiago e falar, pô, caramba, já... E a gente tava em contato, né? Se falava muito pelo WhatsApp, com todas as limitações, assim. E aí, quando ele morreu, a gente falou, bom, e aí? A gente volta pro parâmetro, e a gente achou que valia a pena essa ser uma coisa celebratória, uma homenagem, e essa energia dele, que sempre foi maior do que o próprio corpo, né? Fosse uma coisa assim, maior do que essa existência terrena, parece que faz sentido, assim, e joga luz nesses conceitos todos que a gente tá falando. Tiago, a gente tem aí, até a partir desse exemplo que vocês deram do Jaime, e que agora o Germano falou, essas religiosidades muito presentes no Panorama, né? Eu acho que, pensando no Jaime, né, Jaime Figura, tem um elemento bem, bem especial, bem interessante, que talvez seja um pouco anterior à conversa sobre religiosidade e espiritualidade, né? Mas o Antônio Tarsis, que é um dos artistas participantes, que é de Salvador também, agora vive em Londres, que é de uma geração, assim, muito jovem, né? Uma geração de artistas que começou a produzir depois de 2010.
quando ele começou as andanças dele, as caminhadas dele pelos bairros centrais de Salvador, coletando caixas de fósforo, uma das figuras que ele sempre via era o Jaime Figura, que também caminhava pelas ruas do centro de Salvador, né? Com aquelas vestimentas, com aqueles aparatos, né? Como a Ari bem mencionou, né? Pouquíssimas pessoas conseguiram ver o rosto dele. Então, o Jaime, ele foi essa espécie de mentor pro Tarsis. O Tarsis via aquela pessoa e se inspirava. Acho que eles nunca propriamente trocaram, nunca falaram sobre arte, mas o Tarsis sempre andou com ele em mente, assim. Então, quando ele começou mesmo a trabalhar como artista, ele sempre teve no horizonte a figura do Jaime. E agora acho que é a primeira vez que os trabalhos dos dois estarão juntos, né? Eles se encontram de alguma maneira. Então acho que reforça essa ideia de que a exposição ela é também uma espécie de um campo energético, assim, né? Que ativa energias que estão vindo desde lá atrás, né? Tipo, outros encontros que não se materializaram presencialmente, necessariamente, mas os trabalhos levam isso, ativam essa energia dentro da exposição. Então, acho que a espiritualidade, ela se resolve também nessa dimensão, sabe? Não é, talvez, da maneira mais convencional que a gente pode entender espiritualidade ou religiosidade, mas é através desse encontro, dessa troca de energias. Acontece também, né? Mas é maior, né? Porque se a gente tem, por exemplo, uma líder espiritual, que nem a gente falou, a Dona Romana, a gente tem no Hop Caté um ritual que tem várias outras coisas envolvendo, porque é uma demarcação política, é uma afirmação social, é uma prática comunitária, mas é um ritual sagrado, que é o Bilibeu, que é o grande ritual dos Gamela, na Baixada Maranhense, assim como a gente tem o José Adário dos Santos, que é, né, um ferreiro, talvez o ferreiro mais conhecido de Salvador, mas é isso que o Thiago falou, é maior, né? Eu lembro até de uma conversa, assim, nossa, da curadoria, que eu acho engraçado, que eu falei, pô, gente, será que não tem que, em algum momento, quando a gente estava construindo a lista, assim, eu acho que depois a gente chegou, mas eu falei assim, será que não tá faltando, assim, uma coisa mais direta, se a gente precisa ter mais gente do campo espiritual e tal, hein, gente? Aí eles, não sei. E aí a Ari falou uma coisa que eu nunca esqueci, que ela falou, não, mas isso tá em tudo, né? Eu acho que o Guri Louco pode... com certeza. Eu acho que também a gente chegou nesse entendimento. Um grupo de bate-bolas que eleva tanto essa temperatura, quando a gente vê a saída do Guri Louco, é um negócio espiritual, é um negócio tão maluco, você entra em transe, e todo transe estático, toda coisa que tira a gente do corpo... naturalmente, eu acho que uma prática, uma experiência espiritual, né? Ai, quero muito essa experiência, Vai rolar, passear pelo panorama. Tem muitas experiências e vivências possíveis aqui em arte, porque a gente vai ter obras e artistas que utilizam suportes diferentes, técnicas diferentes, e vai ter performance também, não vai ter, Thiago? Isso, vamos ter performance. A gente tem Davi Pontes, do Rio, que acho que é uma dessas pessoas que tem trabalhado entre a dança e as artes visuais, né? Acho que ele propõe uma espécie de encontro entre as duas linguagens, né? Ele vai apresentar uma série de performances, cinco performances, na verdade, 5 coreografias que retomam algo que é super importante para ele, né? Que são uma espécie de arquivos de gestos, assim, tipo arquivos do fervo, ou ele olha bastante para a cultura voguing, ou ele olha bastante para os bailes funk do Rio. Então o funk entra nessa... Acho que talvez seja... Depois a gente percebeu que o funk acabou virando um elemento super importante também, né? Então, ele tá presente em textos do catálogo, como o texto do Thiagson, que é um pesquisador de música e tem difundido toda a cultura funk e lutado contra preconceito que muita gente ainda mantém sobre o funk via Instagram. E o Davi traz um pouco desses elementos também, né? Então, tipo, durante 5 sessões, ele vai coreografar dançarinos que vão apresentar esse arquivo de poses, de gestos que ele tem colecionado nos últimos anos.
Sobre o Davi, ele não participou de uma Bienal? Ah, verdade. Mas o Davi participou da última Bienal, da 35ª, com o Wallace Ferreira como dupla. Então, agora... A gente achou que valia, passava da regra. Tem Os outros Olha, a gente critérios- perdeu muitos nomes pra isso. Então todo mundo que a gente pôde manter, a gente manteve. Os critérios não são tão rígidos assim, né? Eu acho que... Mas com certeza é outro trabalho, né? Eles ficaram muito conhecidos com esse trabalho em dupla. E acho que o Davi vai mostrar também uma coisa nova pra quem tem acompanhado Sim, com certeza. esse outro trabalho. E aí a gente, como eu tava falando, acho que a gente tem coisas muito diferentes em performance, porque eu acho que desde o começo, quando a gente propôs, né, que a gente estava falando daquele primeiro projeto pro MAN, a gente sempre viu a possibilidade do Panorama ser algo maior que uma exposição confinada no museu durante 3 meses, 4 meses. A gente achava que podia ser uma exposição, mas que podia sair do museu, que poderia virar uma ação, virar performance. A gente vai ter uma infraestrutura, né, um reflexo digital. A gente achava que o catálogo também era suporte para exposição. A gente vai ter outra publicação também gratuita. Então tem uma série de ações assim que a gente vê como expandir. E as performances são muito importantes para isso. A gente vai ter, por exemplo, o coletivo Mexa, que transcende também o campo, tá ligado às artes visuais, mas também ao teatro experimental, à ação, à performance, a questões sociais muito diretas e que também acho que expandem muito o que a gente pode entender como performance. E a gente vai ter o que a gente estava falando, a Tropa do Guri Louco, que é um grupo de bate-bolas que obviamente só sai no carnaval e que toparam fazer uma saída especial em São Paulo, fora de época. Vamos explicar o que é o bate-bola, né? Porque talvez muita gente não conheça. Bate-bola é uma figura histórica, né? Também chamada aí de Clovis, uma coisa que acontece há muitas décadas, já muito tradicional. É uma dessas figuras, desses personagens tradicionais do carnaval, sobretudo do Rio, mas acontece em outros lugares. É uma herança aí do sincretismo e da mistura de culturas no Brasil, e que no Rio, nas últimas décadas, foi ganhando uma certa importância porque os grupos foram complexificando, foram tornando mais profundas a experiência do bate-bola. Então são fantasias muito elaboradas, muito incríveis, e que podem ter de tudo, tem todo tipo de tema, tem um mangá, anime, personagens históricos, gente do seriado, cinema, e aí também tem animais, tem outra, e tem essas variações, né? Tem as bruxas, tem o... Então acho que o gorila, que também é um personagem do carnaval, né? Eu acho que o Tropa do Guri Louco mistura as duas coisas, pega o Clovis com o gorila e faz um bate-bola gorila, e são esses gorilas gigantes, e eles fazem assim, quem botar aí no Instagram, inclusive sigam eles no Instagram, que é muito legal. É muito legal. Eu lembro de ver essa saída deles, que realmente levou eles a esse estrelato do Instagram, mandar isso pro Thiago e falar, cara, a gente precisa ter isso no Panorama, isso é mais foda do que qualquer outra coisa que a gente possa pôr aqui, porque era uma energia tão grande. Se a gente tava falando de 1000 graus, e esse ano eles tinham saído de amarelo, porque o gorila era com sacola preta e tal, e depois eles tinham saído de amarelo por conta de uma homenagem que eles fizeram por uma pessoa do grupo deles que tinha falecido e que no último carnaval tinha saído com uma roupa amarela, acho que era uma história assim. E aí era amarelo, aí uma coisa também meio gorila brasileiro, nem tem gorila no Brasil, né? E aí, enfim, era tanta coisa junto, era fogo de artifício, coisa e tal. Eles são de Campo Grande, no Rio de Janeiro, então tá muito ligado também à região de Campo Grande, tá muito ligado à cultura do funk, que o Thiago tava falando, tem essa coisa também dos vídeos sempre trazerem a cena dos MCs, do funk de Campo Grande, essa afirmação regional, mas, de novo, com uma linguagem totalmente universal. Não tem quem no mundo não veja esse vídeo e não se emocione, não acha incrível. E aí, pra gente também foi muito legal eles toparem. Então a gente vai ter uma fantasia, um gorila como uma escultura, porque a gente defende que tem um pensamento escultórico muito legal, muito vibrante no que eles fazem, mas vai ter uma saída também. Que legal. É pop isso, minha gente. Não é? É pop. Não, é pop, e tem uma outra leitura do 1000 Grau, né? Porque o 1000 Grau na cidade eu acho que essas partículas que você falou no começo do programa, Didi, né? As partículas se aquecendo, se encontrando, eu acho que elas agora estão se aquecendo, se encontrando no centro da cidade, no fervo. Então é um transe que acontece via música, via esses corpos suados se encontrando, né? Então acho que é isso que Mexa, Tropa do Guri Louco, Davi Pontes,
trazem, sabe? Essa é como o Mil Grau ele adquire uma nova forma, né? Então não é somente essa leitura do espiritual, mas é esse transe das festas, né? Então ele tá bem também vinculado com a cidade, né? Com a pulsação da cidade. E eu acho o pop também, pensando que o pop utiliza muitos elementos, né? A gente tem o caráter visual muito forte, aí tem a música, é misturar muitos elementos para que a gente possa, né, E a gente sentir, desde o Ele é começo. vibrante, né? Acho que Vibrante, é vibrante, de tem novo, uma chegamos relação aí, vibrante, né? E a gente, é. desde o começo, sempre pensou. Acho que isso, cara, né, Thiago? Acho que desde o começo, assim, a gente sempre falou, cara, vamos tentar fazer o panorama mais. É sempre uma ambição, né? Vamos ver se a gente consegue dar conta um pouco de abrir. Mas, assim, a gente sempre quis fazer uma coisa que fosse mais aberta, tivesse leituras. A gente falou dessa coisa universal, né? Mas a gente adora poder fazer uma coisa mais aberta, mais mainstream, mais pop, que tenha mais chaves de acesso. Então, eu acho assim, tem muita coisa para o sistema, para o meio, para quem é mais, né, tá mais próximo, mais familiar, mais conhecido. Mas também eu acho que é isso, tem muita chave de leitura, muita abertura para essa coisa maior, para essa coisa pop, mainstream, essa coisa que pega, né, quase toda a experiência aí da vida contemporânea, assim. Então, para finalizar, o Cauê podia falar para a gente, contar como serão as ações do educativo nesse panorama que é tão especial, tão diverso, tão vibrante. O educativo do MAN é muito importante, tradicional, talvez um dos educativos mais relevantes dos museus no Brasil todo. E eles já estão se preparando há bastante tempo, eles estão visitando os ateliês dos artistas, eles estão acompanhando os processos curatoriais, tiveram reuniões com os curadores. Isso, eles estão muito integrados nesse processo. Não é aquela ideia de um educativo que só chega depois da exposição pronta, né? Assim, que a exposição está pronta, aí agora entra o educativo. Não, eles já estão participando, estão acompanhando bem de perto esse processo. E, claro, eles desdobram em vários processos, para muito além das visitas. Claro que existem as visitas de escolas, visitas de público espontâneo, mas uma série de atividades que eles desenvolvem com oficinas, com públicos diversos, desde de bebês até terceira idade. Então, é um educativo que está integrado no processo. Tem até ações que envolvem os próprios trabalhos dos artistas. Então, artistas que talvez provocaram coisas, falam, adoraria que no meu trabalho certas questões ou certas dinâmicas e ações pudessem ocorrer que envolvessem o educativo. Então, a gente levou também pra galera e falou assim, o que vocês acham? Então tem... E a gente tem feito muitos encontros, assim, realmente é uma coisa desde o início, assim, então tá muito integrado, eu acho, assim, também é o nosso, acho que desde o começo também era uma coisa que pra gente era muito, até Thiago, né, pode falar, vem da educação, a Ari é coordenadora de educação, o Cauê, então pra gente também não tinha como pensar todo mundo. E como pensar esse núcleo que eu acho que é tão importante para qualquer museu, né? Eu acho que, assim, o núcleo de educação é tão importante quanto o núcleo artístico. Eu acho que estão ali construindo, porque o museu, ele não é só exposição, né? Ele tem todo esse trabalho dos outros programas que acontecem. Então, tá com essas pessoas que estão, de certa forma, ali, trabalhando com esse público ali cotidiano, assim, todo dia, né? Isso não é só escola, é muito diverso. É super importante, inclusive, eu acho que pra gente abrir processos da própria expografia, né? Pra pensar, acho que isso foi uma coisa que a gente discutiu muito com eles, assim, né? Tipo, em que lugar vocês gostariam de estar aqui? Como é que isso acontece? São quantas pessoas normalmente que estão aqui nesses grupos? Isso comporta, isso não comporta? Isso vai, não vai? Né? Como é essa sala, assim, esse lugar que vocês pensam em trabalhar? Como é que a gente consegue fazer adaptações pensando esse espaço que a gente vai estar, que não é humano, né? O que é o MAC. Então, eu acho que tem uma construção ali também espacial, né? Que é feita coletivamente, tanto com a gente quanto com eles, assim, né? Acho que isso é muito importante para pensar. Inclusive porque é isso, é uma exposição para os educadores que estão ali todos os dias ali naquele trabalho, assim, diário, né? Eles, inclusive, vão ser as pessoas que mais vão ver a exposição. E que vão ativar a E que vão exposição. ativar. Então, assim, isso fica, né? Fica no corpo de um jeito que vão lembrar, assim, sei lá, daqui a 50 anos. Então, é muito importante se sentir dentro, né? E construir com, né? Então, é um pouco disso. Pronto, estamos esperando todas essas conexões acontecerem. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Muito obrigada, gente. Esse foi o primeiro episódio da série e já foi muito legal. Eu gostei. Muito obrigada, Cauê, Germano, Thiago, Ariana. Adorei o papo. Obrigada. E a gente Obrigada, também. Di. Obrigado. Obrigado. Valeu.
Eu adorei esse primeiro episódio e tem mais, não se esqueça, hein? No próximo, a gente vai mergulhar no universo da encantaria, dos saberes, da luta e resistência do povo Acroagamela do Maranhão. A gente falou um pouco sobre eles, mas dá pra falar mais, né? Então, até lá! Na próxima semana tem mais um episódio. Tchau, tchau! 1000 Graus é um podcast original do Museu de Arte Moderna de São Paulo, com patrocínio do Nubank e da EMS, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. A direção e a produção executiva são da Trovão Mídia. Pelo MAN, a concepção é de Anne Tavares e dos curadores do 38º Panorama, Germano do Chá, Tiago de Paula Souza e Ariana Nuala. A pesquisa e o roteiro são da Flávia Martim. Agradecimentos a Rafael Silva, assessor jurídico da Comissão Pastoral da Terra do Maranhão. Edição, mixagem e montagem de som por Pedro Vituri. Trilha sonora original por José Hesse. Eu sou Adriana Couto. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.